E agora eu vou te falar de 2 erros que você não pode cometer quando você pratica as escalas e os arpejos. E esses 2 erros são: 1, treinar sem harmonia, e 2, treinar só na sequência. Deixa eu te explicar. O primeiro é, como assim treinar sem harmonia? Quando você treina as escalas e os arpejos, ó, você não deve só treinar, tipo, peguei a guitarra agora e eu vou. Eu fico aqui 2 horas tocando isso. Só tocando a guitarra, assim, só treinando a digitação. Treinar a digitação é importante? É importante, só que ela não é o suficiente para você improvisar. Então, treine com uma harmonia. Você precisa colocar um backing track e treinar isso aqui com backing track, tá? E o segundo erro que eu falei é o quê? Só treinar na sequência. Como assim? Quando eu só treino sempre na sequência, eu pego, vou treinar o arpejo, eu faço outra digitação. Treino sempre na sequência. Quando eu faço isso, o que acontece? Você é o resultado da sua repetição, dos seus hábitos. Então, se você pega a guitarra todo dia e treina na sequência, adivinha o que vai sair quando você for improvisar? Só na sequência. Aí você vai ficar com uma sensação de que você está subindo e descendo escala só. Quando você vai treinar a escala, a sua mão vai querer fazer isso, porque foi o que você mais treinou. Quando você for tocar um arpejo, ela vai querer tocar na sequência, porque foi o que você mais treinou. Então, treine também aleatoriamente as escalas. Então, por exemplo, a escala está aqui, né? Você vai treinar essa digitação, você treina ela assim, ó. E também, obviamente, você vai treinar essa digitação com uma harmonia. Pode ser um backing track, por exemplo, aqui, ó. Então agora eu vou treinar com harmonia e aleatório, ó. Ok? Aí você fala assim, Thiago, mas eu me saboto muito, cara. Já ouvi isso, mas quando eu pego a guitarra, quando eu vejo, passou o tempo e eu fiquei ali tocando na ordem, sem o backing track, fiquei só treinando, às vezes estava só digitando. Isso acontece por quê? Porque você já meio que automatizou, isso já virou um hábito para você. Então o que você vai fazer? Todo dia você anota num papel, coloca em cima da sua mesa lá onde você estuda, que você precisa estudar 5 minutos, como eu te disse. E pelo menos 5 minutos você vai estudar, porque toda vez que você olhar aquele papel, conscientemente você vai se lembrar do que você tem que fazer e não vai deixar o hábito, o piloto automático, entrar em ação. Então, os seus primeiros minutos estudando vai ser da forma como você tem que fazer, colocando o backing track, treinando aleatório. Se por acaso, no meio desse estudo, a sua mão você começar a fazer o antigo e começar a tocar na ordem, falar assim, tá vendo, me sabotei de novo, não tem problema, você começou um novo hábito, você começou a mudar isso, você começou conscientemente decidir o que você quer fazer, e quando você faz isso repetidamente, isso vai passar a ser o seu novo hábito. É como se fosse uma trilha numa mata fechada. Tem uma trilha aberta aqui, que é a trilha do tocar a escala na sequência sem harmonia, só digitando. Aí, aqui é mata fechada, você vai desbravar essa mata fechada. Só que à medida em que você começa a passar por aqui e abre uma trilha nova aqui, que é a trilha do tocar com harmonia e tocar com harmonia e tocar aleatório, você começa a passar só por aqui e aqui começa a crescer mato. Vai chegar uma hora que você não vai mais nem lembrar onde estava esse caminho aqui, e toda vez que você pegar a guitarra você já vai fazer. Isso aqui já virou um hábito para você. E quanto mais isso aqui virar hábito para você, é uma vantagem. Por quê? Porque quando você treina com o som de um acorde,
você está internalizando o sabor daquele acorde. O que aquela escala tem a ver com aquele acorde, aquele arpejo tem a ver com aquele acorde. E isso vai te levar a improvisar sem pensar na escala depois. Por quê? Da mesma forma que você, quando viu, você se sabotou, você, cara, eu não pensei, quando eu vi eu já estava me sabotando. Agora você vai criar um hábito para você nem pensar, quando você vê, você está improvisando sem pensar na escala. Então agora a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar o backing track aqui, que a gente vai trabalhar, e esse backing track está em Dó maior, ele só fica Dó maior e Fá maior. Para começo de conversa, eu quero que você ouça o backing track e preste atenção se você consegue ouvir quando que ele sai de Dó e passa para Fá, sem ficar contando compasso. Ó, tá em Dó. Vê se você percebe quando ele vai para Fá. Percebeu aí que foi para Fá? Ó, Dó, voltou para Dó. Se isso aqui estiver tranquilo para você, show. Então, ó, você precisa treinar isso. Fá. Sem ficar contando, ó. Beleza, isso aqui tem que estar tranquilo. Você tem que treinar, ouvir o acorde. Beleza. Depois disso, a gente vai dividir esse exercício em duas etapas. O primeiro é treinar os arpejos e treinar passar de um arpejo para o outro, tá? Nesse momento, vai ficar um treino que você vai sentir assim, cara, não é o melhor solo da minha vida. Não é. Por quê? Porque você está começando. Você está botando seu pé na água. Então, não tem como você esperar, da primeira vez que você põe o pé na água, que você saia fazendo o melhor nado do mundo. É a mesma coisa na improvisação. Você está começando, tá? Então, você vai treinar, relacionar esses arpejos. E quais são os arpejos que eu vou ter aqui? Bom, o Dó, logo no início aqui, como a gente viu nas digitações, ele está aqui, ó. Ok? E o Fá vai estar aqui, ó. Lembra do Dó? Eu tenho esse Dó aqui. Se eu trouxer esse Dó para cá, esse arpejo de Dó para cá, eu vou ter o Fá. Vou perceber que o Fá, o primeiro que eu tenho no início do braço, é esse arpejo aqui, que vai ficar assim, ó. Ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou treinar sair de Dó e ir para Fá, junto com o backing track. Vem comigo, ó. Dó. Vai fazer isso, esse treino, tá? Depois disso, a gente vai colocar a escala. Então, qual é a digitação da escala aqui? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho a escala para dar um sabor a mais nesse arpejo. E eu vou misturar a escala com o arpejo, só que o que eu tô vendo no momento do Dó é isso aqui. Isso aqui é como se fosse as minhas colunas, a coluna da minha casa. E o resto da escala como se fosse as paredes. O resto, tá? E quando muda para Fá, mudou a minha estrutura fundamental, a minha estrutura básica. Agora é isso. E eu vou fazer isso e relacionar com isso aqui. Olha só como vai ficar agora. Dó. Olha em que nota que eu estou apoiando, na nota do arpejo de Fá. Só que eu passei pelo Fá como nota de passagem. Só que agora eu troquei. O Mi é passagem para o Fá. O Mi é minha nota de apoio. Agora ele é a nota de passagem para o Fá. Sacou? Por que é importante você treinar com a base, com um backing track? Porque você está relacionando as escalas, os arpejos com os acordes.
E todo dia você fazendo isso, você está internalizando o som dos acordes. Você depois vai improvisar, as escalas vão aparecer no seu solo e você não está pensando nas escalas para tocar. Você não está pensando nos arpejos para tocar, para improvisar. Você está improvisando sem pensar em escala. E improvisar sem pensar em escala é libertador. É um negócio que só quem vive isso não dá para compartilhar essa experiência, né? Eu posso falar como é, mas você não sente como é. Então, se você quiser sentir isso na sua pele, o que é você improvisar sem pensar em escala e você tocar e sentir que você consegue criar um solo, você não está pensando um monte de coisa, você vai ter que viver isso na sua pele. E esse exercício te leva a improvisar sem pensar em escala, porque você todo dia está ouvindo os acordes e ouvindo o efeito da escala em relação ao acorde. Você está internalizando isso. Isso vai ficando cada vez mais orgânico para você. Se você não consegue acompanhar a harmonia de ouvido ainda, não consegue acompanhar o que está rolando, comece por aqui, comece por esse treino aqui. Porque treinar o seu ouvido, acompanhar a harmonia, é um outro treino. Treinar você acompanhar a harmonia de ouvido, praticamente em tempo real, é tema, inclusive, pode ser tema para uma outra aula. Se você gostaria, inclusive, de me ouvir falando sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quer uma aula sobre esse assunto, como treinar o seu ouvido, acompanhar a harmonia da música enquanto você toca. Agora, é importante o seguinte, você entenda isso, uma grande parte do seu estudo, uma grande parte do que você percebe de ouvido é também o tempo que você gastou tocando. Porque quando você treina isso, você está internalizando o som dos acordes, reconhecendo os arpejos, as escalas na guitarra. Quando você está digitando, digitar as escalas e arpejos na guitarra, enquanto você ouve um backing track aplicando isso, você está treinando seu ouvido, porque grande parte daquilo que a gente ouve é resultado também do tato, de ter passado por aqui, de ter melhorado a experiência desse sentido. E isso te leva a improvisar sem pensar em escala. Lógico, porque eu estou ouvindo, eu estou sentindo o som do acorde. Quando eu toco, eu reconheço que esse acorde é um acorde maior. Eu não sei qual é o seu nível de ouvido hoje, mas, por exemplo, se você já toca e você está aqui querendo improvisar, talvez quando você ouve um cara tocando violão, assim, não sei se você vai perceber isso agora na guitarra, mas quando eu faço assim, sei lá, um acorde desse aqui, você consegue perceber que acorde é esse, sem saber, de cara, assim, só pela experiência de tanto que você já tocou violão? Se você ouve isso aqui e sabe que é um dó maior, ou isso aqui, e você sabe que é um sol maior, olha só, você adquiriu essa experiência como? De tanto tocar a guitarra. Você internalizou o som do acorde. Quando toca, alguma coisa lá dentro da sua cabeça fala, isso aí é um dó maior. E isso é possível também com as escalas, com os arpejos. E se você chega nesse nível de ouvir uma escala e está tocando uma escala e sentir que aquela escala é a escala tal que funciona para o arpejo ou para o acorde, você está improvisando sem pensar em escala, porque você internalizou. Às vezes também você pensa, cara, tem que ter talento para improvisar. Eu já ouvi muito isso e cá entre nós eu já pensei isso também. Se você já pensou, eu também já pensei bastante isso. Relacionar o resultado que uma pessoa tem com o talento que ela tem naquilo. Será que se eu não tenho aquele resultado, será que é porque eu não tenho talento? Às vezes a gente pensa isso. Só que eu te mostrei aqui nessa aula que se você tiver um bom cronograma, se você souber o que estudar, né, e colocar energia nisso, você avança. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para você que toca mais quem toca mais, que improvisa bem se você tem intimidade com as escalas e com os arpejos, você vai improvisar melhor, você vai se sentir mais seguro, porque aquela digitação está mais fácil para você consegue relacionar, você consegue enxergar, você consegue tocar ela, entende? Então quem tem paciência para treinar, aprender as digitações, quem praticou isso até tornar subconsciente, improvisa sem pensar em escalas. Deixa aqui embaixo, se você curtiu essa aula, se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário do que você achou para a gente continuar essa conversa posteriormente, tá? E eu quero terminar essa aula aqui dizendo que eu estudei muitos arpejos e as escalas sem colocar um backing track. Eu já treinei muito só digitando escala para lá e para cá. Agora tal tom, agora tal escala. E era meio que uma tabela que eu tinha que cumprir. E eu te confesso que não vale a pena, tá? Foca em tornar prático
a teoria. Então pega uma escala e coloca numa situação real, uma situação prática, ou pelo menos simulando uma situação real com um backing track, que você vai perceber que você vai ter muito mais resultado e a longo prazo você vai improvisar sem pensar em escalas, ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.